Acaba de cair uma notícia aqui que eu acho super importante e tem a ver exatamente com isso. A grande pergunta é: as instalações iranianas foram ou não foram danificadas? Teve uma entrevista feita hoje pelo líder, o porta-voz, né, do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmael Baghaei, para a televisão árabe Al Jazeera. E nessa entrevista ele diz que as instalações nucleares do Irã foram gravemente danificadas pelos ataques dos Estados Unidos no final de semana. Isso é uma declaração do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, confirmando que as instalações nucleares do Irã foram gravemente danificadas com os ataques dos Estados Unidos. Declaração essa feita numa entrevista, né? Numa entrevista, não foi um pronunciamento oficial, foi numa entrevista para a TV Al Jazeera. No entanto, ele não deu mais detalhes sobre quais as instalações nucleares foram mais danificadas, não deu detalhes sobre o vazamento do material radioativo decorrente dos ataques e acrescentou que a Organização de Energia Atômica do Irã e outras agências competentes estão lidando com o tema. Até esse momento, né, a gente não tinha nenhuma declaração por parte do governo iraniano sobre realmente se esse arsenal tinha ou não sido afetado. É uma declaração importante, né, Jamil, que ele dá à TV Al Jazeera, né? É possível confiar nessa declaração? Olha, sem dúvida é importante, sem dúvida deve ser considerada, mas a gente só vai saber quando houver algum tipo de inspeção independente, né? Você pode ficar imaginando vários cenários a partir dessa declaração. Uma delas é de que vamos dar a sensação para os americanos de que de fato foi grave, foi destruída. Enquanto isso, nós vamos esconder ainda mais nosso programa nuclear e vamos desenvolver ainda mais rapidamente aquele arsenal para poder ter algum tipo de poder de conter algum tipo de retaliação. Pode ser isso? Pode ser, de fato, a verdade. Agora, nós somente saberemos o que aconteceu quando houver, obviamente, uma inspeção independente. Por quem? Pela Agência Internacional de Energia Atômica. Para isso, o governo do Irã vai ter de autorizar. Não adianta ser a Agência de Energia Atômica do Irã fazer essa inspeção. Não, a inspeção precisa ser de forma internacional. Não é por acaso que a Agência Internacional de Energia Atômica existe, Fabiola. Ela existe porque, claro, governos tendem a ser pouco transparentes sobre os seus programas nucleares, muito mais, numa situação dessa que nós estamos vivendo hoje. Então, importante a declaração, sem dúvida nenhuma, tem que entender o que é. O que é gravemente? Gravemente atraso de 6 meses ou é um encerramento? Porque ontem a declaração era outra. Ontem a declaração foi de que o programa não iria parar. E a declaração, naquele caso, foi justamente de um dos líderes políticos do Irã. Então, vamos ver. Gravemente, certamente agora precisa entender o que é gravemente. Ação forte, né, Zanini? Fala, Josias, fala. Tem um aspecto, um detalhe que a gente precisa lidar com os fatos, né? E o chefe da Agência Nuclear da ONU, essa agência que fiscaliza, a Agência Internacional de Energia Atômica, que fiscaliza essas instalações nucleares, inclusive no Irã, o Rafael Grossi, ele disse, numa reunião da agência, que recebeu, no dia 13 de junho, 13 de junho é o dia que Israel começou a bombardear o Irã, começou a atacar frontalmente o Irã. Ele disse que recebeu uma carta do Irã. E nessa carta, o Irã informou que adotaria medidas especiais para proteger o seu equipamento e o material nuclear. Entende-se por material nuclear o urânio. E esse chefe da Agência de Inspeção Atômica, ele informou aos seus pares na agência que hoje não há a menor condição de saber, ele não tem condições de informar qual é o paradeiro de um estoque de 408 quilos de urânio enriquecido a 60% que, efetivamente, o Irã detinha antes do ataque e, provavelmente, continua com esse material em seu poder, porque informou
previamente à agência que retiraria daqueles locais que estavam sujeitos a bombardeio, a ser bombardeados, como, aliás, os Estados Unidos bombardearam. Evidentemente, se a agência foi informada previamente, no dia 13 de junho, a agência foi informada que o Irã retiraria, se retirou urânio, pode ter retirado alguma centrífuga, ninguém sabe se existe uma instalação sigilosa do Irã, além dessas que foram bombardeadas, das 3 que foram bombardeadas pelos Estados Unidos. Então, se ele retirou urânio, pode ter retirado centrífugas também, e há agora o próprio relatório da inteligência americana dizendo que o bombardeio da Casa Branca prejudicou, retardou, mas não impediu o Irã de manter o seu programa atômico. Então, é preciso lidar com os fatos. Existe essa carta, ela foi revelada, o teor da carta foi revelado pelo chefe dessa agência que faz inspeções nucleares no mundo, inclusive no Irã, e, evidentemente, o Trump conhecia o teor dessa carta, bombardeou, talvez sabendo que não corria grandes riscos, porque não havia o material radioativo, já não estava sob nas profundezas daquelas instalações que foram bombardeadas pelo governo americano, por ordem do Trump. Então, há fatos, e contra os fatos não se pode brigar, não devemos brigar com os fatos, né? Então, houve essa comunicação do Irã. Agora, o que o Irã diz, como realçou o Jamil, faz parte de um jogo retórico que pode levar ou pode pretender convencer o adversário de que está tão de joelhos que já não consegue mais desenvolver nenhum artefato atômico, que já não representa nenhum risco, e vai lá desenvolver o seu programa e daqui a pouco vai surpreender o mundo com alguma novidade, né? Então é preciso lidar com as verdades que estão disponíveis, Fabioli, colocar uma coleira nessas verdades alternativas que são fornecidas pelas partes envolvidas no conflito. Essas verdades, né? Aonde está a verdade? Será que ela existe? Essa que é a grande questão, né? E uma questão que eu acho interessante, um pouco na linha do que o Josias falou, é o que vai acontecer daqui para frente, né? Ok, os bombardeios pararam, aparentemente pelo menos, e aí há duas possibilidades, 2 caminhos. Um é de que o Irã, agora enfraquecido militarmente, enfraquecido no seu programa nuclear, aceite uma negociação, converse, inicie uma rodada diplomática com os Estados Unidos, obviamente que não fará isso diretamente com Israel, mas com os Estados Unidos, com os europeus, e que haja um caminho para algum tipo de acordo, e é bastante duvidoso que o Irã, nesse momento, se sinta seguro e confiante para iniciar uma negociação com os Estados Unidos, com um país que acabou de bombardeá-lo, por exemplo, ou um outro caminho que é bastante possível e bastante mais assustador, que é esse fato ter, digamos, empoderado a linha dura iraniana e mostrado para o regime iraniano que, na verdade, esse bombardeio só aconteceu justamente porque o Irã não tem a bomba atômica. Se o Irã tivesse a bomba atômica jamais seria bombardeado pelos Estados Unidos ou por Israel. Ou seja, que o Irã, após esse período aí de destruição e um período de reconstrução do seu programa nuclear, redobre o incentivo, redobre os esforços para justamente ter a bomba nuclear, para evitar que algo semelhante aconteça no futuro. Ou seja, há uma possibilidade, há um risco de que esse ataque que os Estados Unidos e Israel fizeram ao Irã acabe tendo o efeito contrário, que é o efeito de reforçar no regime iraniano, reforçar a linha dura iraniana e reforçar a importância e o interesse de que o Irã adquira a bomba atômica, o que seria um efeito completamente contrário ao que procuraram os americanos e israelenses. Teoricamente, esse tipo de ataque foi para forçar o Irã a uma negociação. Mas se há clima para o Irã negociar nesse momento, é bastante duvidoso.